Chega de sofrimento por não saber como que seria o final da série Kyle XY, uma série de 2009 que foi cancelada sem final na terceira temporada. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais eram os planos para a quarta temporada da série, que seria a última, o que seria desenvolvido nesses últimos episódios e qual seria o destino do próprio Kyle. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um fã de Kyle XY que assistia na época, que também, assim como você que clicou nesse vídeo, sofreu muito com o cancelamento dessa série no final da terceira temporada, com um gancho gigantesco e que eu não acredito que eles cancelaram. Faltava só uma temporada, gente, só faltava estender um pouquinho. A gente ia ter triângulo amoroso entre o Kyle, Jesse e Amanda, a gente ia ter mais desenvolvimento em cima da descoberta que o Cassidy era irmão do Kyle. Mano, muitas coisas legais, inclusive conhecer a mãe biológica dele. E eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, então se você já gostou da ideia, já deixa seu like e já se inscreve. E primeiro vamos relembrar um pouquinho do final da terceira temporada, como é que acabou, porque afinal são muitos e muitos anos. Kyle XY, vocês devem lembrar, aquela série do menino sem umbigo, porque ele nasceu, ele foi desenvolvido ali, né, ele foi gerado numa incubadora, não tinha cordão umbilical, por isso que ele não tinha umbigo, e a gestação dele durou 16 anos, por isso que ele tinha várias capacidades muito maiores do que um humano comum e todas essas coisas. E aí no final da terceira temporada aconteceram algumas coisas, como por exemplo, a gente descobrir que o Cassidy, que era o vilão da terceira temporada, era irmão dele, porque a mãe dele tinha doado o óvulo que gerou o Kyle alguns anos atrás. E a gente descobriu muitas coisas também sobre a Latinoc, que é a empresa que estava desenvolvendo, que desenvolveu o Kyle, né? E que estava desenvolvendo e criando outras incubadoras e outros métodos para criar novas crianças em incubadoras para aqueles pais, aquelas famílias que não podiam gerar seus próprios filhos. Só que o Kyle foi descobrindo ali no final da temporada que era muito maior do que isso, muito mais profundo e muito mais problemático, porque eles não só queriam criar crianças para famílias, como eles queriam fazer que a gestação durasse anos, assim como aconteceu com o Kyle, para que todo mundo tivesse filhos extremamente bem dotados de inteligência, de força, de capacidades. E isso é muito problemático, porque roubaria toda a infância da criança, né? Todo aquele primeiro momento que a criança conhece e cria vínculos e tudo mais. Então o Kyle não queria que acontecesse com outras crianças o que aconteceu com ele. E além disso, mais pra frente ainda ele descobre que não para por aí, porque essas novas crianças, na verdade, não seriam geradas biologicamente pelos seus pais, e sim seriam clones dele mesmo, do próprio Kyle. Seriam gerados outros Kyles, porque já sabia que com ele deu certo. Então para que arriscar novos DNAs? Iam criar outros clones de crianças exatamente como ele, para ter certeza que daria certo. Então seria meio que um super exército para quem pagasse mais. E aí na terceira temporada a gente teve algumas coisas também, como o Kyle traindo a Amanda, que era sua namorada, ficando com a Jessie. E aí os episódios foram passando e ele foi descobrindo que ele tinha uma paixão muito grande pela Jessie, né, pela proximidade que eles tinham, mas ele também amava ainda a Amanda. Então ficou no ar no último episódio com quem que ele ficaria, porque as duas estavam querendo brigar por ele. E aí essa é a primeira coisa que eu trago aqui pra vocês, que seria desenvolvida na quarta temporada, esse triângulo amoroso. Não é necessariamente que é um triângulo amoroso, porque eles não iam ficar os três juntos, mas ia ter esse vai e volta e essa indecisão do Kyle entre quem ele escolheria. A Amanda, que é aquele amor puro, amor inocente, né, amor de adolescente, né, que representa toda essa pureza, esse amor ingênuo que ele teve, que foi o primeiro amor dele. Ou se ele ficaria com a Jessie, que é uma menina que foi criada da mesma forma que ele, que tinha as mesmas características de poder, de inteligência, de força e tudo mais, só que ela, assim que ela nasceu, ela teve uma criação diferente. Ela não teve a mesma sorte que ele de ser adotada por uma família boa e tudo mais. Então ela tem aquele lado um pouco mais obscuro, um lado mais aventureiro e tal, mas tem muito mais coisas em comum com o Kyle do que a Amanda. E ele descobriu uma paixão por ela, por todas essas coisas que eles têm em comum, pelas coisas que um desperta no outro e tudo mais. Então ele ia ficar nessa indecisão. Mas ele iria muito mais pro lado da Jessie, decepcionando muita gente que queria que ele ficasse com a Amanda, porque eles iam se aventurar juntos. Ele já passou um bom tempo junto com a Amanda, né? Então na quarta temporada ele ia ficar mais tempo com a Jessie, eles iam ter um relacionamento problemático até, porque ela é uma pessoa difícil e ele é muito bonzinho, então eles iam ter uns problemas, mas os dois iam lutar para fazer aquele relacionamento dar certo. Enquanto a Jessie estaria lutando contra o seu lado meio obscuro, né? Esse lado mais perigoso dela, que foi explorado durante toda a série, ela ia relutar muito contra isso nessa última temporada. E o Kyle seria justamente esse ponto de paz para ela, esse alicerce, né? Para ajudar ela a lutar com tudo isso. E ela, ao contrário, seria meio que um pontinho de caos na vida pacífica dele, né? Tirando todas as coisas que acontecem
estivesse em volta dele, mas ele é um cara de boa, então ela seria um pouquinho de caos nele. Seria meio que um yin yang, sabe? Aquele símbolo. Seria mais ou menos assim a relação deles dois. Mas no fim das contas, mais pro final da temporada, ele voltaria pra Amanda, né? O seu primeiro amor, eles ficariam mais um pouco juntos, só que eu não sei se ia ter um salto de tempo, eu não sei como que eles iam desenvolver, mas o destino pensado pro personagem, pro Caio, é que ele terminasse sozinho. Ele não ficaria nem com uma nem com outra, porque ele seria uma espécie de herói, né? Toda a história desenvolvida pro Caio é ele sendo um herói, uma pessoa que salva almas, né? Que toca a vida das pessoas. Então ele ia sair por aí, ia ter toda uma jornada, sabe? Uma vida heróica, e para isso ele precisaria abdicar do seu relacionamento, até para não colocar ninguém em perigo também. Então seria meio que por uma linha dessa. Sabe aquele herói? Eu não posso ficar com você, eu te amo, mas não posso ficar com você para não colocar sua vida em risco. Seria mais ou menos isso que ele ia fazer e ia acabar terminando sozinho. Agora, o segundo ponto que seria desenvolvido nessa última temporada seria a Latnok, aquela empresa que estava criando as incubadoras, ia criar os clones do Caio e tal para vender para quem tivesse mais dinheiro. E esse trecho é muito curto. O que ia acontecer com essa empresa? O Caio, ele ia bater de frente com eles, né, assim como ele fez mais pro final da terceira temporada, que ele bateu de frente com o Cassidy e com a empresa, tentando colocar uma bactéria ali nos produtos que eles tinham para que não conseguissem desenvolver esses clones, essas coisas que eles queriam fazer. Só que ele precisava ir além, né? Ele ia querer destruir de vez essa empresa, não, ele ia querer expor a Latnok para todo mundo falar, olha, é isso que eles querem fazer. Eles querem criar crianças clones que não terão infância e serão geradas como super-humanos, usadas para, né, quem tivesse mais dinheiro ia decidir para que elas seriam usadas, para que toda essa capacidade sobre-humana seria usada para o bem ou para o mal. Então, para impedir isso, ele provavelmente ia tentar expor tudo isso para acabar com a empresa e se libertar de vez de toda essa história. Ou ele poderia seguir por outro caminho também, porque tudo isso que eu tô falando pra vocês é real, tá? Os criadores, lá nos extras do DVD da terceira temporada, tem sobre tudo isso. E tem vídeos aqui no YouTube se você procurar também. Mas dá pra ver que eles tinham a ideia de como eles queriam acabar tudo, mas o desenvolvimento da última temporada eles iam escrevendo se fosse renovada, né, pra poder produzir. Mas eles queriam alguma coisa nessa linha, nessa briga do Caio com a Latnok, ou ele expondo tudo, ou ele se tornando o novo dono da Latnok. Ele ia tomar a frente ali dessa empresa e levar ela para sua ideia de origem, que era o quê? Criar incubadoras e ter toda essa tecnologia para dar a oportunidade de pais que não conseguem gerar seus próprios filhos, gerar dentro de uma incubadora. Mas só os 9, 10 meses ali mesmo, no máximo, para a criança crescer, saudável e ter todo o processo que uma criança normalmente tem quando é gerada em um útero humano. Então, ou ele ia fechar de vez a empresa, ou ele ia levar mais para esse caminho mesmo no final da temporada, no final da série. E por último, teríamos as experiências pessoais do Kyle, né? Com o irmão dele, com a mãe que ia aparecer e tudo mais. Mas antes eu quero lembrar você de deixar seu like, se inscrever se você ainda não fez isso, e ir lá conhecer a Maria Pontilhada também, que é o Instagram da Bia, minha esposa, que faz camisetas e blusas bordadas personalizadas como essa aqui que eu tô usando e entrega para todo o Brasil. Atende pelo Instagram mesmo, o link tá na descrição. Vai lá conhecer. Enquanto eu vou falando aqui da parte principal dessa última temporada. You won't do it. What makes you so sure? Because Grace Kingsley, my mother. What about her? She's your mother too. I'm your brother. Né, o Cassidy, que é o irmão dele, ele é um cara que ele sempre soube que era irmão do Caio. Ele trabalhou na Latnok por muitos anos e ele trabalha pra mãe dele, pra mãe deles, no caso, né, que é a Grace Kingsley. Então, ele sempre cresceu com um ódio do Caio, com um ciúme muito grande, porque o Caio é um menino extraordinário, sabe? É um super-humano, um sobre-humano. Então, ele tinha toda a atenção, tinha todo o foco, tinha todo, sabe, todo mundo olhava pro Caio e se inspirava nele. Ele era um ponto ali de evolução da ciência, sabe? Ele era um ponto histórico. E o Cassidy cresceu meio que nessa sombra, trabalhando para o estrelato do irmão mais novo dele, que eles nunca tinham convivido antes. Então ele cresceu com esse ódio, com esse ciúme, e muito por isso ele faz o Caio sofrer um pouco na última temporada, principalmente no último episódio, que ele fala que vai fazer a família do Caio sofrer, né, sequestrou a família, falou que vai matar a Amanda, vai fazer todas essas coisas. Porque ele tinha um ódio pelo Caio, e ele queria prejudicar sim o seu meio-irmão,
porque, né, rolava um ciúme ali. E teríamos também a chegada da Grace, né, da própria Grace, que é a mãe biológica do Kyle. E é dito que ela chegaria mais ou menos como aquele pesadelo de toda mãe adotiva, né? Do nada, um dia a mãe biológica bater na porta e falar: ei, eu sou a mãe dele e eu quero meu filho de volta. É claro que eu sei que provavelmente a adoção tem toda uma questão de lei, de papelada, que a mãe biológica não pode mais reivindicar depois de um certo tempo. Não sei como é que funciona. O fato é que seria desenvolvido meio que dessa forma. A mãe biológica ia aparecer para tentar conhecer o filho, se reaproximar, se reconectar com ele. E a mãe adotiva do Kyle, né, a Nicole, ela ia meio que ficar receosa, tipo, caramba, não, né, vai levar meu filho embora. Porque é como se fosse um filho, né, como se fosse não, né, é um filho pra ela. Então ela ia ficar meio receosa, meio relutante, ia ter meio que essa briga, só que ao longo da temporada também a gente ia descobrir que a Grace não era uma boa pessoa, que é uma mãe horrível, uma pessoa horrível, uma pessoa exploradora, que ia manipular o Kyle, que ia explorar ele pelos piores motivos possíveis, sabe? Ela seria uma pessoa, mano, escrotaça, como mãe e como pessoa. E isso geraria um conflito muito grande no Kyle, porque não é uma coisa que ele tá acostumado. Tipo, pra ele, qual que é o conceito que ele tem de família, né? Da família que adotou ele, todo mundo é unido ali por sangue, né? Com exceção dele, mas todo mundo se ama, se protege, se ajuda. E aí ele dá de cara com um irmão que odeia, com a mãe que explora e que manipula ele ia conflitar com o sentimento de caramba, eu odeio minha mãe, sabe? Minha mãe biológica, eu não gosto dela, ela é uma pessoa horrível, ela me faz mal, mas eu tenho que amar ela, só que eu não consigo amar, eu tô odiando porque ela é uma pessoa ruim, mas eu não posso odiar porque ela é minha mãe. Então ele ia ter esse conflito até ele conseguir entender que família é muito mais do que um laço de sangue. É um laço emocional ali, uma coisa que suporta, que as pessoas se ajudam, que estão sempre ali pra te ajudar e tal, do seu lado. Então ele teria um conflito muito grande pra desenvolver esse lado emocional e entender o verdadeiro conceito de família. E que tudo bem ele odiar a mãe dele por ser uma desgraçada interesseira, entendeu? Mas ia ser meio que um plot de desenvolvimento pessoal aí do Kyle, que eu achei muito interessante. E aí no final das contas, ele ia terminar do lado da família que adotou ele, é óbvio. E aí a série ia terminar dessa forma. Ele ia, né, acabar com a Latinok, ou ficando à frente, ou expondo e derrubando ela de vez. Ele ia decidir, ia ficar um tempo com a Jess, depois um finalzinho ali com a Amanda, mas ia acabar sozinho, né, em questão de relacionamentos. Ele conheceria a mãe, teria todos esses conflitos, mas ficaria com sua família adotiva, que é a sua verdadeira família, né, o sangue não tem nada a ver, é uma outra coisa. E no fim das contas ele também seria reconhecido, tipo, mundialmente, sabe, como uma pessoa que veio pra fazer o bem, como um líder espiritual, talvez, sabe, um líder inspirador, uma pessoa que as pessoas seguem, que as pessoas aprendem, que as pessoas seguem os seus ensinamentos. Ele seria literalmente esse herói que construíram durante as 3 primeiras temporadas e que ia terminar na 4ª, um herói de almas, uma pessoa que todo mundo que ele passasse por perto, ele ia tocar a vida dessas pessoas, ele ia transformar a vida dessas pessoas só com o seu jeito inocente, o seu jeito puro, sabe, as suas mensagens e suas experiências que ele trazia e tal, e depois que ele morresse, ele seria lembrado ainda por muitas décadas, por muitos séculos, dos seus ensinamentos e pessoas que seguiam tudo aquilo que ele ensinava. Inclusive a criadora de Kyle XY, ela chega até a comparar ele com um Gandhi, seria basicamente um Gandhi da nova era, um ponto histórico ali da ciência, com tudo que ele vivenciou e da forma que ele foi criado, tudo que ele aprendeu. E assim terminaria a série Kyle XY, ou Kyle XY, que só me revolta ainda mais saber de tudo isso, porque pra mim seria uma temporada incrível, mano, incrível, e seria um desfecho perfeito pra uma série que tava indo muito bem, e que talvez os números de audiência não tivessem tão bem assim pra ser cancelado, provavelmente, mas, pô, uma temporadinha, 10 episódiozinhos, sabe? Podia ter dado um filme pra encerrar essa história, porque olha como ia ser bonito esse final, esse destino do Kyle. Que pena que não vai mais acontecer. Eu ainda tinha esperança, mas já se passaram 10 anos, acho que mais de 10 anos do final, e não aconteceu até agora. Acho que não teremos o final de Kyle, infelizmente. Mas pelo menos agora a gente fica em paz, podemos dormir, né, na nossa caminha, com a cabeça no travesseiro, sabendo do final, do desfecho dessa série. Você gostou de saber? Chegou até o final? Então deixa seu like, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado, e compartilha esse vídeo também com outras pessoas que você conhece, que assistiam o Kyle XY com você, ou compartilhe o canal com outras pessoas que você sabe que gosta de série, porque eu falo de várias aqui, você sabe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!